Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação para que nós possamos aprender a discernir qual é a voz do bom pastor. Porque uma vez que muitas vozes gritam nos nossos ouvidos, nós precisamos aprender a discernir bem qual é o bom pastor. Senão nós começaremos a seguir muitas vozes e ser seduzidos por elas. Por isso que Jesus ele vai dizer que ele é a porta. E ele vai dizer que ele é o bom pastor e o pastor das ovelhas, ele entra pela porta. E entrar pela porta significa viver o Evangelho. O Evangelho, a vida de Cristo, é a porta para o reino dos céus. Por isso que o assaltante, o ladrão, ele não entra pela porta, porque o ladrão e o assaltante, eles não vivem o Evangelho. O ladrão e o assaltante, eles entram no redil por outro lugar e eles não vivem aquilo que é a proposta de Deus para o pastor. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção. Depois ele vai nos chamar a atenção sobre o escutar a voz do bom pastor. E ele vai dizer que ele as chama pelo nome, porque o pastor ele conhece as suas ovelhas e elas conhecem a sua voz. E conhecendo a sua voz, o bom pastor ele vai à frente e as ovelhas vão seguindo. Nós precisamos cada vez mais ser essas ovelhas, essas boas ovelhas que seguem o divino pastor. Mas para isso nós precisamos aprender a escutar a voz de Cristo. E nós conseguimos escutar a voz de Cristo através daquilo que é a meditação do Evangelho, a meditação da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a porta por onde o pastor, o divino pastor, adentra na nossa vida. Já os assaltantes, eles entram por vários lugares, que são os nossos sentidos que vão captando as tentações, as seduções externas e vão nos dispersando daquele que é o verdadeiro caminho. Já Jesus Cristo, ele entra pela porta, pelo anúncio do Evangelho, e ele adentra no mais profundo da nossa consciência e do nosso coração. Por isso que nós precisamos aprender a discernir essa voz que clama em nós. Mas se nós não aprendermos a ter esse contato vivo, diário,
e cotidiano e profundo com a palavra de Deus, nós não estaremos verdadeiramente aptos a seguir o bom pastor. Porque se nós não conhecemos a voz do pastor, nós seguiremos qualquer outra coisa, qualquer voz que vai nos chamando, nos seduzindo e nos atraindo. Por isso também que no Evangelho de hoje, Jesus, ele, depois de contar essa parábola, ele vai dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Ou seja, Jesus está falando aqui daqueles que se diziam profetas, que vieram antes dele, daqueles que se fizeram Messias e vieram antes dele. Esses vieram, seduziram a muitos, mas eles se perderam, eles passaram, porque eles não eram pastor das ovelhas. Mas Jesus sim é o pastor, porque ele não rouba nada das ovelhas, mas ele dá a vida plena a essas ovelhas. Assim também Jesus Cristo faz em nosso cotidiano da nossa vida. Jesus, ele não rouba nada de nós. Jesus, ele não nos priva de nada, mas o encontro pessoal com Cristo nos leva a ter uma renúncia verdadeira e profunda na nossa vida, onde nós começamos a renunciar tudo aquilo que não condiz com a ovelha do rebanho de Cristo, para que nós possamos aderir verdadeiramente o sagrado Evangelho e colocar em prática aquilo que é a vida divina já nesta terra, que é a vida de Cristo manifesta na nossa vida. Porque uma vez que nós seguimos o bom pastor, que é Cristo, que nos leva por essa porta que é o Evangelho, nós vamos aprendendo dele, imitando a ele, para que dessa forma possamos crescer nessa capacidade de correspondência, para que nós possamos conservar e crescer na fé em Jesus Cristo, na esperança do reino dos céus e na capacidade de corresponder à caridade a Deus e ao próximo. Por isso que Jesus, no final do Evangelho, ele vai dizer: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a nossa fé, porque ele tira a nossa confiança de Deus para colocar em outras coisas. Ele vem matar a esperança, porque faz com que a gente deixe de olhar para a meta final, o reino dos céus, para viver focado nas coisas dessa terra, e vai destruindo a nossa capacidade de amar o nosso próximo. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida, porque Jesus, ele vem para nos dar a vida em abundância. Mas se nós não formos capazes de discernir a voz do bom pastor, nós ainda continuaremos seguindo os assaltantes e ladrões, esses que vêm unicamente para roubar, matar e nos destruir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.